Bem, Luiz Esteves e amigos que acompanham o Jornal TVM, nada melhor do que o Ivan para falar sobre esse assunto. Ele foi secretário de Urbanismo no governo do prefeito Chico Dumont e hoje é secretário de governo do governo Edinardo Schettini. Ele está por dentro do que aconteceu, porque você participou desde o início lá atrás, né, Ivan, em relação a esses terrenos que hoje encontra-se sendo discutido no Ministério Público. A questão dos terrenos, Beto, é uma situação assim, que a discussão ela é técnica, né, num primeiro momento, que a ordem técnica para aprovação de qualquer loteamento não é o caso só desse. Nós temos 3 estágios. Nós temos um estágio de uma aprovação prévia pelo município, que é uma aprovação provisória. Após essa aprovação provisória, o processo é protocolado no GRAPROAB, que é um órgão estadual de análise dos projetos de loteamento e que inclui todos os projetos de infraestrutura, arruamento, iluminação pública, galerias de águas pluviais e o projeto urbanístico em si. Estando tudo dentro das regras da 6766, que é a lei que rege as regras de loteamento, esse órgão aprova esse projeto que retorna novamente ao município. E aí a prefeitura tem a garantia de aprovar o definitivo, o projeto definitivo. Então vem a aprovação definitiva que dá as condições para que esse loteamento seja ingressado para uma análise do cartório de registro de imóveis para que sejam expedidas matrículas individualizadas, onde cada lote é reconhecido como um lote dentro de uma quadra específica, cada lote recebe a sua inscrição cartográfica, o seu cadastro municipal, ou seja, passa a ser um objeto de lote mesmo. Então hoje nós não temos isso. Até mesmo a aprovação provisória ela veio acontecer após o sorteio. O sorteio foi em setembro e a aprovação provisória veio acontecer em dezembro. Ou seja, naquele momento do sorteio não existia um lote reconhecido como lote, né? E hoje ainda nós também não temos isso. Então, o que se apura é a questão da legalidade desses bens de patrimônio que foram concedidos às pessoas do sorteio, né? Além disso, nós temos uma situação de uma ação que já tramita há um tempo naquela área, que ela acaba focando a questão da finalidade da área. Quando o município tem interesse público em alguma área e ele ingressa com um processo de desapropriação, ele tem que descrever para qual finalidade essa desapropriação. E naquela ocasião, a finalidade era plano habitacional Minha Casa Minha Vida, para entrega de casas. E não foi isso que foi entregue. Foi entregue lotes. Então, a finalidade do objeto de desapropriação, ela acabou não sendo seguida à risca. Então, é outra situação que já tem uma ação discutindo isso. Outra situação, aquela área, ela tem uma grande área de APP, é uma área de preservação permanente. Essa área é uma área que não conta como área útil, ela já é uma área de finalidade específica, de preservação. Essa área ela também entrou no laudo de avaliação daquela área e a prefeitura também pagou como área útil. É outra situação que tem que ser corrigida, né? Então é uma série de inconsistências técnicas, mas que são possíveis a gente buscar um entendimento e acertar, né? Porém, no ato do sorteio não existiam lotes. Então isso é a parte mais importante. Inclusive eu tenho aqui um decreto de novembro de 2015 que dispõe sobre os critérios para inscrição na participação do programa, né? Esse decreto, no seu artigo 9º aqui, ele fala o seguinte, que tendo em vista que a possibilidade de que o número de casas, quer dizer, ele não fala lotes, né, a serem disponibilizadas serão inferiores à demanda apurada, né, nas inscrições, que fica ao Poder Executivo, a obrigação de mandar um projeto de lei à Câmara para que a Câmara fizesse o processo de sorteio e de destinação desses lotes. Então, isso já está no decreto de 2015. Em 2016, o ex-prefeito também já expediu um novo decreto
que dispõe sobre o sorteio. Então, esse decreto, ele falou das regras do sorteio e ele tirou o artigo 9º, ou seja, ele parou no artigo 8º, e que, na ocasião, o artigo 9º é o que falava que tinha aqui um projeto para a Câmara. E aqui não, eles fizeram um sorteio direto. Então, é uma situação também que um decreto acaba não seguindo a regra do anterior, e mesmo esse de 2016, ele fala aqui que as regras do decreto anterior são mantidas. Então, aquele artigo 9º, que teria que um projeto de lei para a Câmara, teria que ser mantido. Mas isso aqui é algo que dá para resolver. Eu até imagino que não houve maldade. Estive sim no governo anterior, o qual eu tenho inclusive uma grande gratidão pelo ex-prefeito Chico Dumont. Não tivemos nenhum tipo de problema. Nesse caso em específico é algo que eu pedi para que eu não participasse da forma que estava indo, tudo correndo. A gente sabe que tecnicamente um loteamento não se discute num prazo tão curto de tempo. Isso teria colaborado com a sua saída do governo? Olha, eu não digo que isso exatamente, Beto. Eu tinha realmente interesse de tocar algumas coisas particulares, né? E paralelo a isso aí, já existia um pensamento diferente para algumas coisas. De repente, esse assunto, por exemplo, já era um assunto que eu pensava diferente. Né? A gente sabe a tramitação técnica, e política e técnica são duas coisas que têm que andar dosadas, um pouquinho de cada uma junto. A hora que uma dá um passo muito grande à frente, você pode ter certeza que vai ter problema, ou politicamente ou tecnicamente. Então eu não vou negar que é um assunto que me causou um desconforto, só que não foi um motivo direto e de desacordo, de discórdia. Até falo realmente que eu saí numa boa do ex-governo, numa boa com o ex-prefeito, né? Como eu disse, tenho grande gratidão pelo Chico, e não foi um assunto direto, mas a discórdia de pensamento realmente existiu nesse momento aí, não vou negar também, né? Agora, o que nós vivemos hoje é o que interessa. Eu digo assim, Beto, nós temos um foco em plano habitacional que já vem desde campanha, né, do nosso prefeito, já faz plano do nosso plano de governo que a gente faça o maior plano habitacional que Matão já teve, né? Então eu tenho certeza que essas pessoas que foram beneficiadas com os lotes, eles têm que ter o entendimento que a nossa vontade não é entregar lotes para eles, a nossa vontade vai além, é entregar casas. Nós sabemos que o lote, ele não resolve o déficit habitacional, o que resolve são as casas. Agora, Ivan, uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo em casa está querendo uma resposta. A pessoa foi ao sorteio, se inscreveu, foi ao sorteio, foi sorteada, naquele sorteio ela ganhou o lote, agora fica a pergunta: há como reverter esse quadro? Há como essa pessoa receber o lote? Ou as pessoas que ganharam no sorteio o lote vão ter que esperar outra oportunidade? Olha, na verdade é o seguinte, o plano de inscrição dessas pessoas foi um plano de inscrição que falavam de casas, entendeu? Então, eu imagino o seguinte, que como o nosso plano também são casas, eu não vejo dificuldade em levar em discussão técnica e jurídica que essas pessoas sejam as beneficiadas de acordo com o que estão nas inscrições, até porque nós não temos uma nova inscrição, a que nós temos é essa, né? E ela tem um tempo de vigência, inclusive. Então nós não temos o maior interesse, o mínimo interesse, quer dizer, em prejudicar ninguém. Nós queremos ser justos. Se essas pessoas são as pessoas beneficiadas, que seja assim, mas que seja dentro da legalidade, que o que nós possamos entregá-las é algo concreto, entendeu? E não simplesmente algo que a gente vai prometer uma coisa e entregar outra. Hoje nós queremos entregar casa, e nós temos certeza que essas pessoas não vão ser prejudicadas.